Quem quer ir morar no céu aí? Quem quer ir para lá hoje? A gente quer ir, mas quer ficar, né? Talvez seja por isso, irmãos, que quando nós vemos os sinais, ao invés de nós nos alegrarmos, nós, por um lado, entristecemos. Não sei se todo mundo é mais crente que eu, mas quando eu vejo que o negócio está rochando, tem hora que a gente dá uma baqueada. E esse talvez seja um dos motivos que nós tememos muito o livro de Apocalipse. Muitas vezes nós pensamos no livro de Apocalipse como um livro de tragédia, de catástrofes. E, de fato, no mundo, o livro de Apocalipse, ele representa isso. Tanto é que o nome Apocalipse, para o mundo, mudou o significado. Quando você vê um filme com o nome Apocalipse, não tem nada a ver com revelação, mas tem tudo a ver com tragédia e com destruição. Mas será que esse é o propósito que Apocalipse foi escrito? Para trazer medo, pânico e dor? Na verdade, para o mundo, sim. Só que o Apocalipse ele não foi escrito para os de fora. Ele foi escrito exatamente para os de dentro. E isso faz muita diferença. Nós precisamos olhar o livro de Apocalipse num olhar de servo. Porque, de fato, Apocalipse ele apresenta destruição e muita tristeza. Mas para o servo, ele é o livro da esperança, ele é o livro da recompensa, ele é a consolação dos santos. Esse livro ele foi escrito de presente para nós, mas para o mundo, de fato, ele é tristeza. Mas para nós, como servos de Deus, esse livro é como se fosse um presente. Eu gostaria de meditar com vocês nessa noite, nos primeiros versos de Apocalipse, no capítulo 1, verso de número 1 a 3. Amém? Apocalipse, capítulo 1, verso 1. Está escrita assim a palavra de Deus. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu ao conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guarda as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deus, obrigado por esta palavra, Deus. Obrigado porque o Senhor se revelou aos teus servos. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos sustentado. A tua palavra chegou até nós para que pudéssemos nos manter nela. E obrigado, Deus, porque o Senhor nos comissionou a testemunhar de ti. Louvado seja o teu nome. Mais uma vez, ó Deus, obrigado por estarmos aqui nesta noite. Amém. Você pode se assentar. Como eu disse a vocês, é muito bom e precioso se começarmos a olhar o livro de Apocalipse com outros olhos. E embora não é o que eu vá falar especificamente, mas eu gostaria que a partir de hoje vocês pudessem ver Apocalipse não com tristeza, mas como um livro que vai enxugar suas lágrimas. Como um livro que vai mostrar a recompensa de ser cristão. Na verdade, se o livro de Apocalipse não existisse, o cânon estaria incompleto. Nós saberíamos algumas coisas do cristianismo, mas não saberia quais seriam o fim das coisas. E muitas perguntas ficariam na nossa mente. Porque nós conhecemos muito bem o Cristo que sofreu, que foi deformado e foi morto. E o mundo também sabe disso. Mas Apocalipse apresenta um Cristo que venceu,
que está glorificado, que foi exaltado, e apresenta Jesus carregando e sustentando a igreja, e apresenta a igreja vencendo junto com Cristo. Mas Apocalipse também é um livro de teologia difícil, porque ele não cabe aquela ideia de que você foi sorteado e não importa a forma da sua vida. Porque Apocalipse vai falar de algumas coisas, tipo, guarda o que você tem, para que você não perca, para ninguém te tomar aquilo que já é teu. Porque Apocalipse, ele não está falando mais da porta de entrada, ele foi escrito para servos, para pessoas que já entraram, mas está falando para as pessoas que precisam se manter no caminho. E outra coisa que o livro de Apocalipse vai dizer é, por exemplo, com relação a... Na verdade, eu até me esqueci aqui o que eu ia falar. Mas o livro de Apocalipse, a teologia dele, lembrei. Por exemplo, quando você fala de um novo convertido, nós sabemos que quando alguém se converte, aquele novo na fé, ele é tão fervoroso na fé, que ele passa vergonha nos crentes. E eu já passei muita vergonha, irmãos, com novos na fé. Os caras têm uma força tão grande para pregar, para evangelizar, para fazer a obra, e às vezes passa um tempo, e aquele ânimo, aquela coragem, vai se apagando. E a obra de Deus meio que começa a ser um peso. Tem uma irmã de uma igreja, que eu não vou revelar muitos detalhes, que nos convidou e os jovens vão estar lá, dia 4, se Deus quiser. Eu mandei uma mensagem de áudio para ela, falando sobre os detalhes, ela me demorou 4 dias para responder. Eu entendi o que ela quis dizer com a resposta, mas ela falou, irmão, me perdoa, é porque eu tive que ir na EBD, depois teve culto à noite, nós teve que ensaiar depois da EBD, ou seja, mas a forma que ela falou, ela transpôs que era um fardo muito pesado. E aquilo me despertou muito, porque de vez em quando a gente age assim. Nossa, estou cansado já, tem os meninos aí que estão na ativa na igreja, cuidando de quase tudo, eles devem sentir isso. Mas eu parei para pensar, gente, será que esse deve ser o nosso posicionamento? Mas, resumindo, aquele novo na fé, aquele que teve muito bem o primeiro amor, o livro de Apocalipse vai falar, tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. É alguém que já teve algo, mas que deixou de ter. E, porém, o Senhor deixa muito claro, olha, não é porque você entrou pela porta que as coisas seguem tranquilas para você. Eu tenho algo contra ti, tem algo que precisa ser consertado. E o que é olhar para o Apocalipse com o olhar de que ele foi escrito para servos? Todas aquelas correções que Jesus está fazendo, então, é para servos. E nós, como servos, então, nós estamos sujeitos a essas correções e a esses ensinamentos. E hoje aqui eu quero falar da relação do Senhor e dos servos. Exatamente para a gente começar a entender esse sentido de servo no livro de Apocalipse. E a primeira relação que eu observo está exatamente no verso de número 1, que vai dizer, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos. O que nós percebemos, irmãos, é que o nosso Senhor, ele se revela aos seus servos. Fernanda, nós temos muitas formas de revelação e de manifestação. Sim, de fato, nós temos. A palavra de Deus, ela é a principal. E por meio dela, Deus também se revela de forma pessoal. Tem uma revelação que Deus, eu acredito que Ele faz com todo servo. É uma manifestação que testifica a respeito da presença de Deus. Vamos falar de Samuel, que todo mundo conhece? Samuel, ele já conhecia a palavra de Deus, porque desde que nasceu ele foi entregue ao sacerdote Eli para servir na casa de Deus. Então ele tinha acesso à palavra. Mas certa vez, Deus ainda não tinha falado com ele, aí 1 Samuel capítulo 3, verso 7 vai dizer que Samuel ainda não conhecia Deus, e que ainda Deus não tinha se manifestado a Samuel. Ainda. Porque ainda que não tivesse se manifestado, uma hora ou outra Deus se manifestaria, porque Samuel era servo. E naquele tempo, como
os servos não estavam indo nada bem com Deus, Deus estava falando muito pouco. Então, quando o Senhor fala com Samuel, pela primeira vez, Samuel tem discernimento que é o Senhor que está falando? Não. Certo é que quem é servo, Deus uma hora ou outra vai falar com você. Não sei quanto tempo vai demorar. Pode ser que ele já falou e que você também não discerniu, assim como aconteceu com Samuel. Ainda bem que ali tinha um homem mais experiente, embora não estava indo muito bem com Deus, mas era um sacerdote ali, e ele entendeu, só pode ser Deus que está te chamando. Então Deus, uma hora ou outra, ele vai manifestar para você. A forma eu não sei. Todos nós sonhamos com manifestações visíveis. Eu também sonho, mas comigo ainda não aconteceu. Mas por meio da palavra já manifestou diversas vezes. Sabe quando você pensa em uma palavra e quando você abre a Bíblia, está exatamente nela? Não é coincidência. Isso aí é Deus conversando com você por meio da palavra. Sabe quando você tem uma pergunta e você faz ela e somente Deus sabe dela? E quando você abre a palavra? E quando eu digo abre a palavra, irmãos, pode ser em duas situações que já me aconteceram com as duas situações. Pode ser aleatoriamente e pode ser também quando você tem um rigor. Por exemplo, quem estava lendo em ordem cronológica já estava estabelecido qual a leitura que você ia ler naquele dia. E quantas vezes, mesmo sendo a questão rigorosa, as coisas bateram exatamente naquele dia, naquela leitura, e aí você entende claramente que é Deus se manifestando. Obviamente que eu estou falando uma delas por meio da palavra, mas Deus, ele age de várias maneiras. Deus, ele continua dando sonhos. O Espírito Santo, ele está ativo, ele continua manifestando, ele continua agindo, e ele continua demonstrando a presença. Eu falo uma coisa e falo até com vergonha. Eu vivi um tempo na minha vida que eu comecei a experimentar a evangelização. E eu não parei por vontade própria, mas o que mais me dava ânimo é que quase sempre havia uma manifestação em que eu tinha certeza que era da parte de Deus. Inclusive, um dia o Silas me perguntou sobre questão de pregar, né? Eu falei, não tem como a gente correr. Quando algo como isso acontece, seu coração é inundado e não tem como correr. Você só quer que aconteça mais e mais vezes. Em Amós, capítulo 3, verso 7, diz que certamente Deus revela os teus planos para os seus servos. E lá diz profetas, que era por meio de quem Deus falava naquele tempo. Mas Deus, ele continua revelando, ele continua mostrando, ele continua nos alertando, e ele continua revelando-se a nós. Isso sempre vai continuar, irmãos. E isso é muito bom e poderoso. O Paulo, pai do Silas, não está aqui, mas ele mesmo fala que, mesmo se tudo conspirasse contra a palavra de Deus, a gente tem certeza da existência de Deus, exatamente por aquelas coisas que você tem com Ele, que é inegável, que são experiências próprias também. Amém? Outra relação que eu observo nesse texto é que o servo, ele testemunha a respeito do seu Senhor. O verso de número 2 vai dizer que João atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. O Senhor, ele se revelou a nós, não foi à toa também. Jesus, ele poderia muito bem, como Senhor, não ter se revelado. Ele mesmo deixa muito claro que ele nos tratou como um amigo, porque ele poderia ter guardado todos os segredos, ele não precisava ter contado tantos detalhes, porque ele não tinha obrigação nenhuma com servo nenhum. Mas ele resolveu se revelar. E nós recebemos isso da parte de Deus, para que nós possamos também testemunhar. E o próprio João, na sua primeira carta, se puder voltar aí um pouquinho atrás, 2 livros atrás, 2 autores, na verdade, né? Na primeira carta de João, no capítulo 4, verso 14, está escrito o seguinte:
E nós temos visto e damos testemunho de que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Obviamente que nós conhecemos diversos textos que nos falam de testemunhar a respeito de Jesus. E essa é a nossa missão, essa é também a nossa incumbência. E os servos fazem isso. Agora, é fácil testemunhar a respeito de Jesus? Na sala dos jovens hoje eu perguntei quem tinha coragem de testemunhar de Jesus numa fila do banco, sabendo que os 3 da frente estão escutando e que os 3 de trás também estão escutando. É fácil? Não é. E normalmente quando você vê alguém fazendo, a pessoa costuma nem ser muito normal. Eu costumo escutar uns testemunhos de Jesus lá no banco, eu falo, meu filho, por favor, fique em silêncio, ajuda aí. Mas eu penso que ele está mais certo do que eu, que mesmo fazendo da maneira errada, pelo menos está fazendo. Não é fácil testemunhar de Jesus hoje, principalmente no Brasil, com a fama que os evangélicos têm, porque o brasileiro hoje ele não conhece o evangélico verdadeiro. Verdade ou mentira? Ele conhece aqueles evangélicos que estão na mídia. E eu já vou dando um conselho para vocês. Quando você vê aquelas coisas bizarras que os evangélicos fazem, não compartilha não, porque você acha que é piada, mas o mundo entende como uma verdade. Você está usando como chacota, mas o mundo está vendo. Eu sempre soube. Eles são assim mesmo. Aí você compartilha lá de alguém falando besteira a respeito de dinheiro, mas é isso mesmo, por isso que eu não vou. Aí quando você quer falar de alguém para Jesus, eles te colocam no mesmo pacote. Ah, Fernando, mas eu sou um crente fiel, eu sou um servo verdadeiro. Mas vai provar isso para eles? Antes de você abrir a boca, eles já têm um conceito próprio a seu respeito. E aí, fica mais difícil. Testemunhar de Jesus é fácil? Não é. Tanto é que nós não podemos fazer isso sozinhos. Quando Jesus estava para partir, o que ele disse como justificativa? Eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Perceba que uma das principais obras que Jesus fez foi a consumação da obra na cruz. Mas ele não disse que precisava subir porque precisava consumar a obra. Mas ele disse que precisava ir para que o Espírito Santo viesse. Óbvio que a obra da cruz para nós é o ponto principal. Mas se a obra estivesse feita, o Salvador estivesse disponível, e não tivesse quem nos levasse até ele, a obra teria sido em vão. Por isso que Deus sempre faz tudo em conjunto. Por isso nós pregamos o Deus Trino. Por isso nós pregamos a Trindade. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. É por isso, porque é um conjunto de informações. E quando Jesus ressuscitou e esteve entre os discípulos, ele já havia comissionado a uma grande obra. E pensa no momento perfeito para pregar o Evangelho. João Batista já havia aberto o caminho. Jesus já havia causado um alvoroço por onde passou. Todo mundo já estava cheio de perguntas, doido querendo saber o que aconteceu com Jesus. Hora dos discípulos começar a testemunhar. Urgente. Era o momento perfeito. Mas Jesus fala, espera. Esperem ser revestidos do alto. Porque não adiantava tentar evangelizar sem a presença do Espírito Santo. Tanto é que abram aí comigo Atos capítulo 5, verso 32, para vocês verem que de fato, embora não seja fácil testemunhar a respeito de Jesus, nós não fazemos isso sozinhos. É missão do Espírito Santo também fazer esse papel, e ele faz em conjunto conosco. Atos capítulo 5, verso de número 32. Está escrito assim: e nós somos testemunhas destes fatos, nós e o Espírito Santo, que Deus deu aos que lhe obedecem. Então, nós não testemunhamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos nessa caminhada. E é só assim, irmãos, para você entender um trabalho do evangelista. Para você entender um trabalho do missionário. Eu tive a oportunidade de acompanhar o pastor João Paulo,
ele infelizmente faleceu de Covid. Ele era o dono da farmácia Rafah. Talvez alguns o conheceram ou não. Eu vi aquele homem evangelizando em alguns bairros, em algumas ruas, com a sua caixinha de som. Eu falava, meu Deus, não tem como alguém reconhecer esse homem. Esse não é o dono de uma grande rede de farmácia em Valadares. Pela humildade, pela simplicidade. E eu não vejo outra motivação a não ser o poder do Espírito Santo manifestando na vida de uma pessoa. Um missionário, alguém que evangeliza ao nível de morte. Porque, aliás, a palavra testemunha no original é martírio. E era exatamente estar disposto a morrer por causa de Cristo. E testemunhar de Cristo era exatamente estar disposto a morrer por este testemunho. Então nós recebemos, o Senhor se revela aos seus servos, mas não em vão, nós precisamos ser testemunhas do Senhor. E por último, eu observo aqui que os servos, ele precisa obedecer a palavra do seu Senhor. É tudo uma coisa ligada à outra. Mas, por esse simples momento de meditação nossa, pode ser que a sua vida já muda a forma de entender Apocalipse. E o verso 3 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia, e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Observem que aqui vai dizer que bem-aventurado é aquele que lê, é aquele que ouve, mas que guarda. Ouvir e ler é para qualquer um, irmãos. O ateu lê, o ateu ouve. O mundo lê, o mundo ouve. Mas guardar, aí é para servos. Somente os servos guardam. E por isso que Tiago vai dizer que não devemos ser apenas ouvintes, mas praticantes. E como nós estamos lendo o que próprio João diz, vamos ver também o que ele diz na primeira carta, no capítulo 2, verso 5, sobre esse guardar, esse manter. Primeira carta de João, capítulo 2, verso 5, vai dizer o seguinte: mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Se você voltar um pouquinho para trás também, na primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Eu não estou dando tanto tempo para vocês abrirem por causa do nosso tempo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, verso 23. Porque vocês foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Irmãos, se nós não guardássemos a palavra de Deus, em vão seria as revelações. E como nós poderíamos testemunhar? Porque nós testemunhamos exatamente daquilo que recebemos. E a palavra diz que aquilo que de graça recebemos, de graça damos. E aquilo que cremos é aquilo que pregamos, que primeiro cremos para depois pregar. E às vezes a gente até tem dificuldade, às vezes, de falar algo da parte de Deus, exatamente porque ainda não estamos tão firmes na fé. E é até bom que seja assim mesmo, essa prudência, para que você também não fale com uma insegurança, tipo, será que é isso mesmo? Vou falar assim mesmo? Não. Nós precisamos ter essa convicção. E a primeira convicção que precisamos ter é que a palavra de Deus é verdadeira. E louvado seja Deus pelo livro de Apocalipse, porque ele pensa num livro que defende a palavra de Deus, é o livro de Apocalipse. Porque há 2000 anos atrás, não tinha como alguém pensar na possibilidade da notícia que aqui diz que vai se propagar em 1 hora. Era impossível. Mas nos nossos dias agora a gente entende.
Era impossível alguém coordenar o mundo inteiro e proibir ou permitir alguém de pagar e de receber. Mas agora é possível. E, inclusive, tudo está caminhando para isso. Com o dinheiro físico, não dava para controlar. Mas com o dinheiro digital, dá sim. Hoje, você que usa tecnologia sabe como as coisas funcionam. Eles sabem os seus desejos, eles sabem interpretar sua fala, eles já entendem a voz como um texto digitado. O Cassinho cuida do YouTube da igreja, ele sabe. Tocou a música aqui de algum cantor, tem lá, restrição de direitos autorais. Todo vídeo da igreja tem direitos autorais, porque cantou a música de alguém. E pela nossa fala, eles sabem o que nós estamos falando. Dependendo do que nós falarmos, se for contra o que eles querem, eles nos bloqueiam. Eles têm controle de tudo. Então percebam que hoje o livro de Apocalipse faz mais sentido do que antes. Mas João, sem saber de tudo isso, transmitiu a revelação como foi recebida, embora parecesse que não faria tanto sentido. E Apocalipse mostra que Deus já sabia de tudo, que tudo já estava nos planos e no controle de Deus. Irmãos, nós precisamos ser servos de Deus. Certo é que Deus tem se revelado a nós. Seja sensível e perceba, porque isso é muito importante para a manutenção da sua fé, principalmente em tempos difíceis. Nós não podemos parar de testemunhar de Jesus. E nós precisamos continuar crendo, ouvindo e obedecendo a palavra de Deus. Mesmo que seja sobre risco de morte. Mesmo que seja. E eu quero fazer para você uma pergunta, para você levar para você para casa. Vocês têm estado como servos de Deus, a ponto de cumprir estas coisas? A ponto de Deus ter se revelado e está se revelando a você de formas especiais? A ponto de você ser uma testemunha de Deus, mesmo correndo risco de morte? Você tem ouvido e obedecido a palavra de Deus? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra. Pai, que nós possamos ser servos a ponto de não chorarmos a ver que o tempo se aproxima. Que a nossa única tristeza ao ver os fins dos tempos seja com aqueles que estão perecendo. E que isso seja motivação para que testemunhamos a respeito de Ti, da Tua palavra, com muito mais veemência. Mas, Deus, eu também te peço que o Senhor continue manifestando a nós. Que o Senhor continue falando no particular, seja pela pregação, seja pela leitura da palavra, as diversas formas que o Senhor tem para falar. Só para falar com João em Apocalipse, o Senhor falou pessoalmente, o Senhor enviou anjos, o Senhor falou por meio de anciãos, o Senhor falou de diversas maneiras. Deus continua falando conosco, Pai. Pai, que nós possamos, como servos de Deus, olhar para o livro de Apocalipse como um livro de recompensa, como um livro, ó Deus, de galardão, como um livro que enxuga nossas lágrimas. Que nós não venhamos, ó Deus, a ver os sinais dos fins do tempo e comecemos a ficar tristes, dizendo, Maranata, agora não. Mas que nós possamos dizer, sim, vem, Senhor Jesus. Vem buscar os teus servos, vem buscar os teus filhos, ó Deus. Pai, que nós possamos ser mantidos na posição de servos. Que Deus, que o primeiro amor que possa ter apagado em nós, que ele seja reavivado, ó Deus. Que aquilo que o Senhor nos deu, ó Deus, nós não venhamos a perder por ciladas nenhum, ó Deus. Pai, tem misericórdia de nós. Continua nos sustentando, ó Deus. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém.